lá em 1 Crônicas 28, 20. Se vocês quiserem abrir. Geralmente, quando a gente se reúne, né, e o nosso grupo também, quando somos só nós, eu procuro sempre falar sobre as obras, né? Nós fomos chamadas para fazer as obras do Senhor, né? Nós somos companheiras, auxiliadoras. Então, eu acho que é um momento importante para que nós sempre pensamos nisso, né? Que nós somos chamadas para a obra. Então, o versículo de 1 Crônicas 28, 20, diz assim: Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Nesse capítulo, né, Davi está apresentando o seu sucessor, que é seu filho Salomão, de acordo com a vontade de Deus, né? E Davi também fala nesse texto, nesse capítulo, numa oportunidade que as irmãs tenham de ler, a sua vontade de fazer o templo. Mas Deus fala que não é ele que vai fazer o templo, né? Porque ele foi um homem de guerra e de derramamento de sangue. Então, também, né, é da vontade do Senhor que Salomão construa o templo. E nesse capítulo também, Davi descreve como vai ser essa obra. E nessa passagem de Davi para Salomão, ele é interessante porque são homens fortes, são homens de poder, mas, mesmo assim, Davi fala, né, ser forte e corajoso. E não temas e não desanimes, né? Então, imagine nós, né, mulheres, nesse tempo, nesse século, tudo que nós estamos assistindo, nós estamos vendo, nosso país, nosso mundo, né? A dificuldade que o mundo está enfrentando em falar do Evangelho, quanto que nós, mulheres, somos, né, desafiadas, né? Mas nós recebemos esse convite também, né, de estar à frente do trabalho do Senhor e de estar pronta, né, para esse trabalho. E é importante que a gente tome essa palavra, principalmente quando ele fala, não temas e não te desanimes, porque muitas vezes a gente enfrenta dificuldades, a gente vem para a casa do Senhor com problemas, né, desanimadas, mas nós somos chamadas para realizar essa obra também. Então, é uma exortação, né, para a gente sempre estar firme na palavra do Senhor, mesmo quando a gente está em dificuldade, para que nós possamos estar sempre unidas, né, sempre pedindo o auxílio do Senhor para ser forte, corajoso e de estar sempre diante das dificuldades, mas na casa do Senhor, cumprindo a sua vontade de estar na sua obra, né? Eu queria chamar a Eliane aqui na frente para orar com as irmãs, para que nós possamos sempre estar unidas diante de... Eu chamo a Eliane porque arroz de festa. Porque Armando Ditinho. Não, porque não só por isso, né? Eu sei. Porque ela transmite força, transmite alegria, coragem. Quando a gente precisa, a gente liga para ela. Obrigada. Graça e paz, minhas irmãs. Vamos orar, queridas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque somos privilegiados, Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor tem nos dado graça e misericórdia de estarmos na Tua obra. Nós te agradecemos, Senhor, nosso Deus, porque mesmo nos dias difíceis que passamos, como mulheres, Senhor, como filhas do Senhor, esposas, mães, Senhor, o Senhor sabe da luta de cada uma de nós, Pai. Nossas angústias, nossas tristezas, nossos desafios, ó Pai. E em tudo nós vemos a Tua mão sobre nós. O Senhor é o nosso amigo, nosso companheiro. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ó Pai. E nós agradecemos por isso, Senhor.
Nós não merecemos, Pai. Te agradecemos pelas nossas igrejas que têm sido abrigo para nós, no ensino, na comunhão, na oração, Senhor. Te agradecemos, Senhor, nosso Deus. A amizade, a comunhão das irmãs, o apoio, o incentivo, Senhor. E essa tarde nós estamos aqui, Pai, para juntas, Senhor, primeiro, louvar e glorificar o Teu nome, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, e também para ouvir, Senhor, que o nosso coração se abra, Pai, seja uma terra fértil, Senhor, que nesse momento cada uma de nós possa deixar lá fora os problemas, as preocupações, e que possamos descansar no Senhor, Pai, para podermos ser os nossos ouvidos abertos, o nosso coração aberto, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, nossa irmã Larissa, Senhor. Que a Tua palavra, na sua boca, seja verdade. Que o seu coração seja todo cheio pelo Teu poder, Senhor. Para que ela tenha a autoridade do Senhor, para transmitir a cada uma de nós nessa tarde aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Abençoe todas que estão aqui, aquelas que não puderam, aquelas que estão enfermas, aquelas que estão enfrentando lutas, ó Pai. Entregamos todo o Teu povo nas Tuas mãos. E nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Eu vou citar mais um versículo, que é em 1 Crônicas também, 29 e 20. E depois de Davi passar para Salomão seu reino, e depois tem uma linda oração que ele faz, e depois ele fala no capítulo 20, no versículo 20 do capítulo 29. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Agora, com muita alegria, eu convido a Larissa para estar aqui presente. Antes de começar, eu queria fazer uma dinâmica. Eu vou pedir para as minhas auxiliadoras aqui. Elas vão passar com um papelzinho. Vocês vão pegar, mas não vão abrir ainda, tá bom? Cada uma pega um. Vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Larissa, eu sou médica de formação, sou intensivista e cuido mais do lado paliativo, né? Sou paliativista. Então, até na outra palestra, eu falei que eu sou, às vezes, a última pessoa por quem o paciente vê, o último desejo dela é comigo. Então, também é um trabalho com grandes desafios. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, viu? Então, agora vocês vão poder abrir, a gente vai dar 5 minutinhos para vocês fazerem o que está falando ali. Mas não pode ser da mesma família, tá bom? Essa é a única regra. Vou dar 5 minutinhos aí. Quero um também, viu, Helena? Aí. 5 minutinhos para vocês darem um abraço em uma irmã. Ó, o meu, o que saiu? Abrace uma irmã que você acredita que é uma grande líder. Muito bem, gente, muito bem. Recebemos vários abraços, né? Já aproveita, vem a Mimi fazer uma oração, intercedendo pela palestra. Pode ser? Minha filha de oração. Dá um trabalho. É nada, é maravilhosa. É isso aí. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento tão precioso nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da Larissa. Sabemos, Deus, como as lutas, mas que sempre nós cremos que saímos vencedores de todas elas. Guarda-nos, ó Pai, e neste momento te peço para que a inspire, para que todas nós saiamos daqui com mais vontade de te servir e de amar muito mais o nosso próximo. Em nome de Jesus, amém. Gente, a minha palestra é um clichê, né? Vai estar lá em Provérbios 31, o capítulo todo. Vou pedir para as irmãs abrirem lá em Provérbios 31. Ainda bem que a Cláudia não falou dele na introdução. Eu vou pedir para a Carla ler para a gente. Pode ser, Carlinha? Então, tá bom. Provérbios 31, capítulo todo.
Conselhos para o rei Lemuel. Palavras do rei Lemuel, de Massá, aos quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é o próprio dos reis, ó Lemuel, não é o próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E é ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os filhos, e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Então, gente, quando eu li Provérbios 31 pela primeira vez, eu não sei qual que foi a impressão de vocês, mas, ao invés de eu me sentir inspirada, eu me senti um pouco pressionada. É uma mulher que trabalha fora, ela dorme tarde, acorda cedo. Ela trabalha fora, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela planta uma vinha. Que isso? Ela empreende, ela faz tanta coisa. E eu, quando acordo de manhã, nossa, já acordo morrendo, querendo abrir um energético para ir trabalhar, porque eu não estou aguentando de cansaço. Não sei se vocês se sentem assim, mas, geralmente, a gente faz isso, a gente busca essa perfeição mesmo. E Provérbios 31, ele não foi escrito para nos pressionar a ser essa mulher. Ele foi escrito para nos inspirar. Mas, muitas vezes, a gente quer ser uma profissional perfeita, uma mãe perfeita, uma amiga perfeita, uma esposa perfeita, uma filha perfeita. E isso vai acumulando coisas, porque a gente não consegue. E aí vem a culpa. Mas, por fora, nós somos lá, perfeitas, fortes, maravilhosas, exemplo de força. E aí o que vem? Dentro de nós, o nosso corpo, ele adoece. Isso me faz lembrar de uma doença. É uma doença bem rara. Ela se chama Takotsubo. Alguém aqui fala japonês? Só para eu ver se eu estou falando certo. Fala? Não? Então, deve ser assim. Segundo o chat GPT, é assim que fala mesmo, viu? A doença de Takotsubo, ela é uma doença japonesa. Ela, na verdade, foi primeiro diagnosticada em 1910, teve um boom da doença em 1945, e a primeira publicação dela foi em 1990. Por que 1945? A Takotsubo ela também é chamada de síndrome do coração partido.
Vocês já viram isca de pegar polvo? Quando a gente joga uma rede no mar, né? A gente pega, joga a rede para poder pegar peixe e sobe os peixes, né? Imagina, se a gente vai pegar polvo assim, o polvo vai e sai, né? Se a gente tenta de várias outras formas, tenta arrastar o polvo pula para fora. Então, a isca de amarrar polvo é como se fosse um saco, uma caverninha, mais ou menos. Aí ele mesmo entra, quando ele entra, fecha rapidamente, e aí ele não sai mais. E é a mesma coisa que acontece com o nosso coração. Ele começa a bater de uma maneira parecendo uma isca de pegar polvo, apertado dentro da gente, assim, como se não conseguisse sair nada por fora. E essa doença, chamada síndrome do coração partido, né, ela é uma doença que acontece no meio de um estresse crônico. Então, uma amargura muito grande, algo que às vezes a gente leva para o resto da vida, isso vai machucando o nosso coração até chegar num estopim. E essas mulheres, né, principalmente mais recorrente em mulheres, elas iam para o pronto-socorro com os sintomas clássicos de infarto, dor no peito, que irradia para o braço. E aí o médico avaliava, eletronormal, ia para o cateterismo e nada no cateterismo. E eles só iam perceber depois, quando via a musculatura um pouco diferente. E aí diagnosticava a Takotsubo. Por que ela foi primeiro diagnosticada no Japão? E por que o boom foi em 1944, 45, 46? Por conta dos kamikazes. Teve um boom das mulheres nessa época, porque muitos estudantes, muitos meninos jovens de 18 a 24 anos, eles foram voluntariamente convidados, né, a irem para os kamikazes, porque era uma época que o Japão já estava perdendo a guerra. E eles precisavam dizimar o máximo possível das frotas dos navios, né, americanos. Então, eles serviam como kamikazes, entravam cheios de bombas dentro dos aviões, eles iam para a morte. E isso era considerado uma grande honra, né, porque ele está seguindo o país dele. Tanto que tinha uma frase que eles falavam: quem deseja oferecer sua vida pelo imperador e pela pátria? Se alguém falava não, era tratado como desonra, saía do exército e não conseguia nem voltar para casa, porque era um motivo de vergonha. Então, esses meninos, eles tinham que ir, não tinham jeito. E, muitas vezes, eles já estavam na guerra, escreviam uma carta para a mãe, ou então a mãe levava eles até lá, porque eles falavam: o menino fez 18 anos, leva ele lá que a gente vai ensinar um básico de aviação, que ele vai ser um kamikaze. E essas mães orientais, diferentes de nós, que nós, latinas, né, a gente ia lá fazer um barraco, né? Com certeza, na porta do exército, a gente não ia deixar nosso filho ir de jeito nenhum. As italianas também iam falar, iam brigar, mas as orientais não. Era um motivo de honra para ela os filhos irem. Então, por fora, elas estavam lá, uma mulher de honra, uma mãe de honra, onde os filhos vão para os kamikazes, mas, por dentro, elas estavam arrasadas. Elas não queriam mandar o filho delas, um filho de 18 anos, de 24 anos. E esses meninos, eles ainda não tinham namorada, né? A guerra estoura 5 anos antes, provavelmente eles não tinham namorada ainda, então eles escrevem para as mães. Eles não escrevem para a namorada, para a esposa, para os irmãos, eles escrevem para as mães. Teve cerca de 3.800 pilotos kamikazes nessa época, praticamente 100% foram mortos. Quando não eram mortos, se por acaso ele jogava o avião e se jogava antes, era também tratado como desonra, porque eles iam ser presos, iam ser torturados para poder tentar falar algo do exército japonês. Então, eles tinham que ir para a morte. E essas mães, eu imagino a dor dessas mães nesse momento. Teve até um piloto que ficou muito conhecido, que é o Roji Uehara. Era um jovem piloto japonês de 22 anos, que ele escreve assim para sua mãe: querida mãe, por favor, não chore por mim. Eu parto hoje em uma missão na qual não voltarei, mas no meu coração continuo sendo apenas o seu filho. Ou seja, a gente consegue perceber que esse herói de guerra
para ela era o filho dela. Ele não era o herói de guerra, né? E a gente tem uma canção dos kamikazes que eu queria passar rapidinho. Você passa aí? Que vai falar exatamente isso, né? Essa canção ela vai falar no refrão: como um ato de adeus a este mundo, eu imagino o rosto da minha mãe. Provavelmente era a última imagem que eles tinham de alguém que a abraçou antes deles irem para a guerra. A gente vai passar aí rapidinho.燃料片道天鶴シャン涙で積んでゆくは琉球シレの旅シレの旅地上離れりゃ天鶴シャンこの世の別れ思い出します母の顔母の顔 Então é isso, gente. Acontecia que essas mães, elas eram fortes por fora. Elas mostravam a honra, né, de ter o seu filho servindo na guerra, mas por dentro elas estavam quebradas, elas estavam arrasadas. E hoje nós vemos muito isso, né? Muitas vezes por fora, vocês devem ter recebido vários bilhetinhos, vários abraços de quão forte vocês são, de quão inspiradoras vocês são, mas às vezes dentro de vocês não veem isso, né? E aí vocês perceberam o tanto de mulheres que veio abraçar vocês são inspiração para tantas pessoas, mas muitas vezes a gente não está bem dentro da gente. E uma outra doença que também acomete muito as mulheres e tem sido dos 50 anos para cá é o infarto agudo do miocárdio. Hoje o infarto ele é mais comum na mulher do que no homem, que antes era o contrário. Isso por quê? Porque a mulher hoje começou a ter uma jornada dupla, tripla de trabalho, né? E hoje as doenças cardiovasculares é a maior causa de mortalidade feminina no mundo. E no Brasil não é diferente. 180 mil mortes por doenças cardiovasculares por ano, sendo dessas 37 mil só por infarto. Ou seja, por que acontece o infarto? O que é o infarto? O infarto é deixar de ter fluxo sanguíneo na parede do coração. E nesse início que acontece por vários motivos. Um deles é o estresse. O estresse solta catecolaminas que vai lá e aumenta muito, faz uma injúria nas nossas artérias coronárias e causa obstrução. Outro sintoma, outros fatores de risco também é a pressão alta. A pressão alta também se dá por um estresse, também pode se dar por uma vida cheia de sal, né, com alimentação cheia de sal. A diabetes também pode causar risco cardiovascular. Colesterol elevado, porque muitas vezes a gente está triste por dentro e a gente desconta onde? Na comida, né? A
desconta no doce, desconta no chocolate. Por quê? Porque libera ocitocina e aquela sensação de bem-estar e prazer momentânea. Né? A gente não tem aquela cura ali dentro, vai descontando na comida. Então, aumenta colesterol, aumenta risco cardiovascular. Histórico familiar também é um dos fatores de risco. E nas mulheres, né, a gente já, só por ser mulher, a gente já tem um fator de risco pela menopausa, doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, todas essas, e estresse. Por que o estresse ele é tão comum na mulher? É mais comum na mulher do que no homem mesmo. Porque a gente sofre mais, a gente se cobra muito mais que o homem. E, por isso, começou a ter mais infarto nas mulheres do que nos homens atualmente. Hoje, gente, as doenças do coração, eles matam mais mulheres do que se a gente juntasse os tipos de câncer na mulher. Então, câncer de mama, ovário, endométrio, não vai chegar no número de doenças cardíacas hoje na mulher. E isso acontece, né, por conta da grande sobrecarga feminina, né? A gente tem uma dupla, tripla jornada e a gente se cobra muito dessa dupla, tripla jornada em sermos perfeitas e sermos maravilhosas, em não mostrar tristeza, porque nós somos exemplos, somos fortes, e esquecemos muitas vezes de cuidar da nossa saúde física e emocional. Voltando um pouquinho para o texto, vamos falar aí da gente se sentir pressionada em Provérbios 36, Provérbios 30. O que acontece? O livro de Provérbios ele não é um livro que traz promessas. Ele não é. Ele não é um livro que nos traz leis. Também não. Ele é um livro de sabedoria. No capítulo 1, de 1 a 4, ele vai falar o objetivo do livro de Provérbios. O objetivo do livro de Provérbios é para a gente aprender, é para a gente trazer sabedoria, é para trazer palavras de inteligência, é para trazer ensino, é para trazer justiça, é para trazer equidade. Ele fala muitas vezes até que é para o jovem, né, para poder instruir o jovem, para trazer prudência ao simples. Né? O livro de Provérbios nada mais é um livro inspirado por Deus que nos aponta o caminho, o alvo aonde devemos seguir. Mas cada um no seu ritmo, nas suas limitações, respeitando o seu tempo, né? Não nos comparando com outras pessoas. Eu, às vezes, fico impressionada, né, com algumas mulheres da nossa igreja que eu falo, gente, olha essa mulher, eu nunca vou conseguir. Falei para a Mimi essa semana, falei, ai, Mimi, acho que eu nunca vou conseguir. E, muitas vezes, uma simples palavra dela, um direcionamento, já muda tudo. Né? Você fala, nossa, é mais fácil do que eu imaginava. Então, é um alvo que a gente deve nos inspirar. É a perfeição. Né? Não que talvez vamos alcançar. Então, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Do capítulo 1 ao 29, foi escrito por Salomão. No 30, Agur, e no 31 é onde a Carla leu lá. São palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então, Lemuel, a gente não tem muita referência na Bíblia quem foi. Né? Ele parece que ele foi um jovem rei, mas é a única referência que Deus nos dá. Né? E essas palavras do Provérbios 31 são conselhos que a mãe dele deu para ele, para ver como ele deveria agir. Então, no versículo 1, 2, no versículos 4, 5, ele vai falar bastante, olha, toma cuidado com bebidas fortes, julgar corretamente, faça justiça aos pobres e necessitados. Né? Mas, no versículo 3 e do 10 em diante, ele vai falar muito sobre a mulher que ele deveria escolher para poder percorrer o caminho com ele, que era muito importante. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre o Provérbios 31, de 10 a 31, que são conselhos de uma mãe para o seu filho, na hora de escolher uma companheira. E essa mulher, essa sogra, né, ela colocou a régua lá em cima, né? Como toda mãe, né, falou assim, não, a gente quer uma mulher que seja perfeita para o nosso filho, é uma mulher maravilhosa.
ela não pode ser preguiçosa, ela tem que acordar cedo, ela tem que cuidar bem do marido, dos filhos. Ela tem que ser aquele exemplo de perfeição, né? E é um paradigma ali ideal. Será possível a gente encontrar todas essas virtudes em alguém? Eu acho pouco provável. Né? É igual o conto de Narjudin. Né? Não sei se o pessoal lá da igreja está acostumado com o Edgar contando. Então, Narjudin, ele conta esse conto, que uma vez Narjudin ele foi procurar uma mulher para casar. Então, Mulan procura ele e fala assim: Narjudin, você nunca pensou em se casar? E ele falou assim: nossa, eu pensei sim. Uma vez eu fui para Damasco, encontrei uma mulher que era bonita e espiritual, mas ela não conhecia nada do mundo. Depois eu fui para o deserto e encontrei uma mulher que ela era espiritual e conhecia as coisas do mundo, mas não era bonita. Finalmente eu fui parar no Cairo e lá eu fui jantar na casa de uma mulher muito bonita. Ela era espiritual e ela também conhecia muitas coisas do mundo. E aí ele falou assim: mas por que então você não se casou? Ele falou assim: porque ela também procurava alguém perfeito. Então a gente entra nisso. Se a gente coloca a régua lá em cima de perfeição, ninguém nunca vai casar, porque nós não vamos ser perfeitas. O companheiro que a gente vai escolher também não vai ser perfeito, mas tem algumas dicas básicas que ela dá para o seu filho. Primeira coisa, ela é temente ao Senhor? É a primeira coisa que a mãe de Lemuel coloca ali. Coloca algumas virtudes que ele deve buscar, que ele deve direcionar. E ela também fala, em Provérbios 31:3, sobre a diferença da mulher sábia para a mulher insensata, para ele poder já direcionar a escolha dele. E quando lemos Provérbios 31, isso deveria nos frustrar? Será que deveria? Quando a Bíblia ela nos conduz para um alvo de perfeição tão grande que a gente nunca vai alcançar nessa vida, porque a gente não vai alcançar a mulher de Provérbios 31, é porque ela quer nos conduzir para Cristo, na verdade. Assim como diz em Gálatas 3:24, a lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo. Então, Provérbios 31 nada mais é que um aio para nós, um lugar onde a gente deve se inspirar, com equilíbrio, claro. Claro que a mulher hoje ela tem uma dupla, tripla jornada de trabalho. A gente vai dar conta de todas? Não, mas a gente vai precisar ter prioridades. O que a gente vai conseguir dar menos atenção? Entre família, trabalho, igreja, comunidade, a gente vai começar a ter prioridades. E também colher as consequências das nossas prioridades. A gente também vai ter que ter equilíbrio. Não dá para você ser mãe 100% do tempo e deixar o casamento de lado, e deixar tudo de lado. Porque uma hora os filhos vão crescer e vão embora. E aí? Não é verdade? A gente também tem que aceitar as nossas limitações e aprender aqui como é gostoso essa comunidade, esse grupo de mulheres, né? Uma orando pelas outras. Eu estava recentemente vendo o WhatsApp e vendo as mulheres do Desperta Débora colocando os pedidos de oração. Olha, orar pelo meu filho que está prestando vestibular. Olha, orar pelo meu filho que teve uma tentativa de suicídio. E uma orando pela outra, uma compartilhando com a outra. Porque, muitas vezes, a gente acha que a pessoa é forte, mas, por dentro, ela também não é. E a gente consegue, aconselhando mutuamente, entrar num equilíbrio, conseguir saber as nossas limitações, saber que também não somos robôs, né? Entender um pouco da história do outro. Não é verdade? Isso é muito legal, porque eu tenho muitas mulheres na igreja que me sustentam, né? Porque eu sou uma jovem, né? Moça, mulher, caminhando aí para um casamento. E aí eu tenho essas mulheres já aí falando: Larissa, você tem que pensar assim, porque às vezes a gente é tudo ferro e fogo, né? E aí, graças a Deus, Deus ter colocado mulheres muito importantes na minha vida, que vieram hoje, porque elas me aconselham, elas me orientam.
E, às vezes, eu acho que só eu estou sobrecarregada, aí eu vejo que elas também estão, que elas são profissionais maravilhosas. Na minha cabeça, elas são mães maravilhosas, profissionais maravilhosas, elas são líderes da igreja maravilhosas, e eu nunca vou chegar nisso. É algo inatingível. E aí, às vezes, a gente compartilha, e aí eu vejo que essas mulheres são como eu também. Elas também têm as lutas delas, elas também passam por outros tipos de lutas, e a gente consegue uma orar pela outra. Então, isso daqui é muito importante para a gente poder, porque a gente não vai se curar sozinho. A gente vai, juntas, orar ao Senhor para que Ele restaure o nosso coração. E quais feridas nós temos carregado hoje no nosso coração? Será que a gente sente culpa por não ser a mãe perfeita, não ser uma mulher perfeita, não ser uma profissional perfeita? Ou, muitas vezes, a ferida que a gente carrega no nosso coração é uma rejeição, um abandono, uma perda, uma decepção, um cansaço emocional. Deus cura corações feridos. Lá em Salmo 147:3, fala que Ele cura os quebrantados de coração. Existem mulheres fortes por fora, mas com o coração sangrando por dentro. E Jesus, ele tinha algo muito especial no seu ministério. Ele enxergava as mulheres que ninguém via, como, por exemplo, a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher marcada por rejeições, por relacionamentos quebrados, por uma sede emocional. Mas Jesus, ele senta, conversa com ela, muda a história, porque Jesus, gente, ele não se assusta com o nosso coração quebrado. Ele restaura os nossos corações. Eu lembro que eu tinha uma amiga da igreja de São Paulo, que era uma mulher excepcional para nós, né? Era uma boa mãe, ela era uma excelente profissional, era uma líder espiritual muito grande, e você olhava aquela mulher assim inabalável. Mas a gente sentia que dentro dela tinha algo que era no fundo do coração dela, que ela às vezes queria desabafar, mas ela tinha até vergonha de falar. E uma vez, em uma conversa, né, ela acabou sendo minha mãe de oração durante muito tempo, né, do Desperta Débora. E ela uma vez me falou, ela me confessou, ela falou que ela não conseguia sentir amor pelo filho dela. Então, ela carregava algo dentro dela, que era uma rejeição dos pais dela, porque ela foi adotada, e ela carregava essa rejeição, e ela não conseguia sentir amor, antes de se curar, ela não conseguia sentir amor pelo filho. Isso porque ela acabou casando, tendo filho fora do casamento, e aí ela culpava um pouco ele por ela não ser tão boa profissional e tudo mais. E foi algo, imagina ela contar isso para a igreja, imagina ela contar isso para alguém, né? As pessoas, elas se escandalizam nesse primeiro momento. Como assim ela não consegue gostar do filho? É um escândalo ao primeiro momento para nós. Mas Jesus, ele não se assusta com isso. Não importa o que está dentro da gente, nada que a gente está pensando, nada que a gente está fazendo, ele não se assusta com nada. Ele está ali para restaurar o seu coração. E, graças a Deus, ela confiou muito no Senhor. Ela primeiro tratou essa mágoa da rejeição dos pais, para depois ela conseguir se perdoar, né, porque ela carregava a culpa de não ter casado virgem, né, de ter tido filho antes do casamento. Ela conseguiu se perdoar para depois ela conseguir amar de fato o filho dela. Então, como que a gente consegue essa cura dentro de nós? É só através do Senhor. E Ele não se assusta com o que a gente tem dentro da gente. Porque, muitas vezes, só Ele sabe o que está dentro da gente. Ali no profundo do nosso coração. Concluindo, Provérbios 31 não serve para nos oprimir. Ele serve para nos libertar. Vai nos libertar da necessidade daquela validação externa e extrema que o mundo nos coloca, onde nós devemos ser muito melhores que os homens, porque a gente precisa provar algo, e a gente não precisa provar algo para ninguém. E também nos liberta daquela religiosidade limitante, onde muitas igrejas que a gente conhece afora, elas oprimem as mulheres.
Tem até um livro do Iago Martins que falam de igrejas que calam mulheres, né? Então, a gente consegue ver em Provérbios 31 uma liberdade da gente conseguir ser quem a gente é, atingir o alvo da perfeição, não vamos, mas a gente vai caminhar para aquilo na nossa limitação. Gente, nós somos de um valor imensurável com os nossos dons e talentos. Deus nos criou dessa forma, a sua imagem e semelhança, para isso, para glorificar a Ele. E a gente tem que lembrar o quão estimada nós somos por Ele. E mais importante que a sociedade, que a religiosidade nos vê, é o que Deus nos vê, como criaturas, a sua imagem e semelhança. Né? Você é especial, você tem uma beleza, e Deus vê a sua beleza através de Cristo. A mulher de Provérbios 31, ela não é uma mulher sem cicatriz. Ela é uma mulher que aprendeu a colocar o seu coração nas mãos de Deus. Em Provérbios 31, 25, fala que força e dignidade são os seus vestidos. A verdadeira força da mulher não é nunca chorar, nunca magoar, nunca se ferir, nunca se cansar. A verdadeira força da mulher é continuar caminhando e segurando nas mãos do Senhor. Talvez hoje existam mulheres aqui que são fortes por fora, mas por dentro estão quebradas, que precisam de cura, que precisam de restauração, que precisam se perdoar, que precisam de perdão. E que cuidam das suas famílias como todo mundo, aprendem a colocar um sorriso no rosto e fingir que nada está acontecendo. E mesmo quando o nosso coração está cansado, gente, quando ele está sobrecarregado, a boa notícia é que Deus, Ele não cura só as nossas doenças externas. Ele está preocupado em curar dentro de nós. Porque se a gente não se cura, o corpo vai falar. Não tem jeito. O corpo, ele fala quando a gente não está bem. Porque mulheres fortes não são só aquelas que não se quebram. São aquelas que aprendem a colocar o coração nas mãos de Deus. E, gente, quando a gente coloca o coração nas mãos do Senhor, Ele faz algo lindo. Ele restaura, Ele cura. E essa mulher, ela continua caminhando, com força, com dignidade, com Deus sustentando. Não no nível, na régua da perfeição, com certeza não. Mas seguindo esse alvo, a gente seguindo com as nossas limitações para a honra e glória dEle. Amém? Vou pedir para o pastor fazer uma oração, pode ser? Oremos. Pai amado, graças, Senhor, porque a Tua palavra nos aponta, Senhor, um alvo que devemos buscar, sabendo, Deus, que através de Cristo, como Paulo dizia, não que eu já tenha alcançado, mas corro para alcançar aquilo que Cristo já alcançou por nós. Graças te damos, Senhor Deus, porque nessa caminhada o Senhor segura na nossa mão, nos ajuda, Senhor, com tantos desafios, tantas tarefas. De modo especial, peço por todas as mulheres que são mães, que são, ó Deus, esposas, que têm, ó Pai, tarefas no trabalho, na igreja, dentro de casa, fora de casa, que elas sintam o cuidado, a proteção do nosso Senhor, segurando no coração dessas mulheres, fortalecendo, sustentando, trazendo cura, Senhor, espiritual, emocional, física, de acordo com as necessidades de cada uma, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por esta mensagem, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.